Então agora vamos ver um pequeno exemplo aqui de VAUE e VPL. Então um pequeno exemplo de projetos com a mesma vida, tá? Então você tem que decidir agora não entre duas alternativas, mas entre 4 alternativas, tá? Então você tem 4 alternativas e não duas mais. Com uma TMA de 12%, tá? Então a gente vai ordenar essas alternativas de mais atrativa até menos atrativa e a gente vai decidir qual a melhor alternativa, tá? Se eu tivesse que escolher uma dessas alternativas, qual eu escolheria? E aqui eu estou dando um quadro para vocês do que, de cada uma delas, tá? Então, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Então, o que é a alternativa A? No período 0 eu vou investir 100 mil, vou ter um lucro no final de ano. Então, como eu já falei para vocês, lucro aqui, a gente fala em lucro, mas a gente está preocupado com o fluxo de caixa, tá? Então, o lucro no final de cada período seria 15.200. O preço de venda do ativo no final da sua vida seria 10 mil. Vida útil de 10 anos. Vocês vejam que a vida útil de todos os ativos aqui, a gente está falando de 10 anos, vida útil, então a gente está falando de ativos com mesma vida, tá? Então aqui o ativo B tem que investe 152 mil, lucro de 31.900, não tem nenhum preço de venda no final do período, então como se só se desfizesse desse ativo, e no final 10 períodos, então estão aí os dados, né, projeto A, B, C e D. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora, vamos começar primeiro calculando o VPL de cada um desses projetos, tá? Eu nem vou estruturar o fluxo de caixa de cada um deles aqui, mas basicamente eu só vou desenhar para esse aqui, o fluxo de caixa desse só do projeto A aqui. Então o fluxo de caixa do projeto A seria um fluxo de caixa desse tipo aqui. Período 0, eu investiria 100 mil, tá? No período 1, até o período 10 aqui, eu teria então esse lucro aqui de 15 mil. Vou botar aqui no meio para ficar mais. Então a gente vai ter esse lucro aqui de 15.200 em cada período. E no final ainda, um preço de venda de 10 mil. Então esse é o fluxo de caixa desse projeto. Os outros fluxos de caixa são exatamente iguais, só que com valores diferentes, né? Então, num tu não vai ter valor de revenda, esse tipo de coisa, mas o fluxo de caixa é basicamente esse. Então, a gente vai calcular o VPL disso aí, né? Então, já viu várias vezes como é que faz isso. Então, a gente vai ter o investimento, o A, o F, vai ter tudo isso aí, vai ter aquelas relações do P com A. Então, eu vou ter que menos 100 mil, mais 15.200, daí vou ter que 0,2, 1.012 na 10, então 10 períodos, daí vou pegar os 10 mil e descontar na 10 e assim por diante. Eu vou calcular que o meu primeiro VPL do meu projeto A, tá? Aqui de novo, eu não estou falando agora, eu não estou falando só de custos, tá? Eu estou falando de lucro também. Então meu primeiro VPL deu negativo. Então, analisando esse projeto separadamente, eu diria, bom, esse projeto não vale a pena, né? Porque eu estou trabalhando com um projeto que dá um VPL negativo, né? No exemplo anterior que a gente viu um VPL negativo também, mas a gente estava trabalhando só com custos. Agora a gente está trabalhando com entradas e saídas de caixa, que é um conceito diferente daí, né? Então, a gente calculou o VPL do projeto A. Então, agora eu vou calcular do VPL B, 28.241. VPL C dá 23.642. Então, estou calculando cada um dos meus VPLs. VPL D, projeto D, dá 20.923, tá? Então, agora eu calculei o VPL de cada um desses projetos, tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Vou só fazer uma discussão aqui com vocês. Então, o VPL do projeto A, aproximadamente, menos 10 mil e pouco, tá? VPL B, aproximadamente 28 mil. VPL C, aproximadamente 23 mil. E VPLD, aproximadamente 20 mil. Então, estou só colocando os valores do VPL, assim, aqui só para vocês verem mais ou menos. Então, com isso, eu estou vendo direto o quê? Bom, qual o meu melhor VPL aqui? Bom, o meu melhor VPL é o B, né? Pô, 28 mil, estou agregando 28 mil. Então, esse aqui seria o meu melhor VPL, primeiro aqui. O segundo seria o C. O terceiro seria o D. E o quarto seria o A, mas o A eu nem aceitaria porque eu já estou com VPL negativo. Então, o VPL, então,
pelo que a gente viu já anteriormente, o VPL é menor que zero, então a gente não está nem cobrindo a TMA. Então o VPL do projeto A já estaria fora direto, né? Mas ainda assim ele seria o quarto no nosso ranking de projetos. Se a gente fizer o ranking das alternativas, a gente vai ter B, C, D, A, tá? Em ordem decrescente, do melhor para o pior. Então, se eu tiver que escolher entre esses projetos, entre um desses quatro projetos, eu vou escolher a alternativa B. Então, devo selecionar a alternativa B como sendo a melhor alternativa, tá? Então, isso foi usando o VPL. Agora, eu poderia também fazer todos esses cálculos usando o VAUE, né? Poderia calcular o VAUE do projeto A, o VAUE do projeto B, o VAUE do projeto C. Então, eu calculo o VAUE do projeto A e tenho menos 1928,57. Aqui vocês podem ver que a gente tem um valor negativo aqui no VAUE, assim como a gente tinha no VPL. Então, aqui eu posso calcular o VPL B, VPL C, VPL D. Então, se a gente fizer o ranking disso, a gente vai ver que o VPL B é o primeiro, o VPL C é o segundo, o VPL D é o terceiro, e o VPL A, que é negativo, tá? 1,9K, então aproximadamente 1.900, seria o quarto colocado nessa nosso ranking, tá? Então, vocês podem ver que o ranking, ele é exatamente o mesmo ranking que o VPL gerou. Com números diferentes, obviamente, mas é o mesmo ranking que o VPL gerou. Então, o VPL e o VAUE vão levar para o mesmo ordenamento, tá? Então, qualquer um dos métodos que vocês escolherem, vocês vão ter o mesmo ordenamento com o VPL ou com o VAUE. Então, isso é uma propriedade importante a gente saber. Só dependendo da estrutura do fluxo de caixa, tu vai escolher um ou outro.